Nesse vídeo eu vou tratar com vocês o que está acontecendo com o DEVA11, HCTR11 e outros FIIs de papel, ocasionando só na data de hoje uma queda de mais de 10% no DEVA11. Então vem comigo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? E na presente data o IFIX acumula uma queda de 0,26%. Veja que essa queda vai na contramão do Ibovespa, que está subindo 0,28%. E o IFIX, nos últimos 6 meses, acumula uma queda de 7,26%. Se você puxar o gráfico dos últimos 12 meses, ele está praticamente no 0 a 0. Mas por que ele vem caindo tanto? E principalmente o DEVA11, que já acumula uma queda de 40% nos últimos 12 meses e de mais de 37% nos últimos 6 meses. Veja que aqui há uma distorção, afinal o IFIX caiu 7 e o DEVA11 caiu 37, mas não só o DEVA11, a maioria dos FIIs de papel. HCTR11 pior ainda, 43% de queda nos últimos 6 meses e 50% de queda nos últimos 12 meses. Fiz um vídeo detalhado sobre o que está acontecendo com o HCTR11 e vou deixar aqui no card caso você tenha interesse. Mas o nosso foco aqui é o DEVA11 e os FIIs de papel no geral. Sendo que a queda forte no dia de hoje, de mais de 10% no fundo imobiliário, decorre dessa notícia, gerando a publicação de um fato relevante pelo DEVA11, que traz aqui uma série de instrumentos financeiros que não foram honrados na data pactuada, dia 20 de março, ou seja, inadimplemento, atraso no pagamento. E há aqui uma série de instrumentos financeiros, certificados de recebíveis do setor imobiliário, muitos deles aqui do circuito de compras e outros emissores aqui também, até mesmo o Búzios BIT, demonstrando aqui que o cenário é bem difícil para instrumentos de dívida do setor imobiliário, e isso vem impactando os fundos de papel, sendo que o IFIX vem acumulando quedas fortes justamente por conta dos fundos imobiliários de papel. Além do fato de que os juros estando altos, os fundos de tijolo também não performam bem, porque as cotas não irão subir enquanto as pessoas estiverem preferindo os ativos livres de risco, ou seja, os ativos de renda fixa, o que não é o caso dos fundos imobiliários. E veja que essa notícia de inadimplemento, de atraso no pagamento, atinge o HCTR11 também, o TORD11, que é o Tordesilhas, e também o Versalhes. Todos eles comunicaram nessa quarta-feira o atraso no recebimento de parcelas de CRIs. Lembrando que ao investir em FIIs de papel, você não está investindo diretamente em imóveis, você está investindo em dívidas do setor imobiliário, em financiamento imobiliário, digamos assim. Ou seja, o risco de crédito aqui, afinal você está contando com recebíveis, é bem alto. Veja que no caso do HCTR11, tem mais um inadimplemento do Búzios BIT, circuito de compras é o pior de todos, olha a quantidade aqui de instrumentos financeiros não pagos na data aprazada. O TORD11 é o menos afetado, tem bem menos aqui inadimplemento. Mesmo assim a queda é forte no dia de hoje, quase 10%, sendo que ele acumula muito mais queda nos últimos 12 meses do que os outros fundos imobiliários aqui desse vídeo. Lembrando que na data do dia 28, os fundos de papel já estavam caindo, vários deles por conta de o Gramado Parks ter conseguido a suspensão de pagamentos por 60 dias na justiça, e isso deixou o mercado bastante assustado, porque significa que a justiça está amparando esse inadimplemento. Isso causa insegurança entre investidores. Sobre o DEVA11, vale ainda ressaltar que o temor de inadimplemento vem persistindo já há algum tempo, principalmente nesse ano. No dia 6 de março, o DEVA11 comunicou ali um possível inadimplemento relativo à forte securitizadora por conta do circuito de compras. Isso também puxou a queda no HCTR11 e no Versalhes, puxando as cotações do DEVA11 com uma queda de quase 10%, e isso vai se acumulando. Depois, o DEVA11, o Versalhes e o HCTR receberam parcela que estava em aberto do CRI, o circuito de compras. O DEVA11 comunicou isso em fato relevante. Inclusive, o DEVA11 foi questionado pela CVM porque a volatilidade monstra que ocorreu principalmente aqui no dia 13 de março, nas suas cotas, chamou a atenção. E aí, simplesmente, o DEVA11 repetiu os fatos relevantes que foram trazidos e que, além disso, não tem conhecimento de nada que possa influenciar nas cotações das suas cotas. Portanto, você já percebe que o cenário de inadimplemento está afetando fortemente esses fundos imobiliários, não só o setor financeiro como um todo, como vocês viram, toda a queda nos resultados de Santander e Bradesco, e isso pesa nas cotações. Veja que não por coincidência, se você for aqui no Investidor 10 e procurar fundos imobiliários com os maiores dividend yields,
você vai verificar que HCTR, Versalhes, DEVA11, Tordesilhas são aqueles fundos com os maiores dividend yields, né? 19, 20, 22 no HCTR. Mas por que isso? Porque eles estão registrando as maiores quedas entre os fundos imobiliários nos últimos 12 meses. 20%, 20%, 42% e 36%. Por quê? Porque o dividend yield nada mais é que o rendimento pago dividido pela cotação. Se a cotação cai, esse indicador sobe. Então cuidado com esse indicador. Ele só olha o passado e se você olhar isoladamente para esse indicador, você não vai considerar a queda e os motivos que levaram a essa queda. Lembrando que esse cenário de inadimplência decorre dos juros altos. Com uma Selic alta, as empresas devedoras ficam com mais dificuldade de quitar a sua dívida ou de realizar amortizações, pagamentos antecipados. Então isso pesa muito para essas empresas, que podem incorrer, como vocês viram, em atrasos. E a gente sabe que a Selic foi mantida na última reunião do Copom e a tendência, e é isso que projeta o mercado, que a Selic só venha a ser reduzida para o final do ano. Portanto, esse cenário de queda nos fundos imobiliários de papel, ou ao menos estabilização nessa região de preços, pode continuar pelo menos até o final do ano, salvo se o mercado precificar alguma informação nova que venha impactar positivamente nas cotações. E veja que não é apenas cotações, é óbvio que o dividendo pago por esses fundos imobiliários tendem a cair, como eu já vou mostrar para vocês. Afinal, se você está recebendo menos, você não tem como pagar tanto aos cotistas. Olhando-se aqui para o DEVA11, você verifica que dentro do portfólio dele, basicamente, os títulos rendem na média, e isso é 83% da sua carteira, inflação, que é IPCA ou IGPM, mais 10,44%. Veja que a média dos títulos que compõem a carteira do DEVA11 supera o Tesouro IPCA mais longo, que é o Tesouro IPCA 2045, em IPCA, que é a inflação, mais 6,31%. É isso que justifica as pessoas comprarem fundos de papel, a maior rentabilidade se você comparar com a renda fixa, e não poderia ser diferente, afinal você está sujeito, ao investir em fundos de papel, às oscilações de mercado, às oscilações da renda variável, então precisa ter um prêmio de risco. E veja só que interessante, nos últimos 12 meses, o que você teve aqui? Juros nas alturas, com o CDI disparando para 13%, e IGPM apenas 1,86%, então é até melhor que os títulos sejam, por incrível que pareça, hoje vinculados ao IPCA, e você tem aqui um IPCA de 5,6%, com o CDI subindo mais que o IPCA nos últimos 30 dias, bem como IGPM que chegou a ser deflacionado. Então você verifica o quê? A inflação acabou sendo contida pelos juros altos, mas a inadimplência não. E os fundos de papel, por estarem expostos à inflação mais uma taxa pré-fixada, foram prejudicados, porque os seus resultados caem além da inadimplência. Afinal, eles vão receber menos desses CRIs, já que a inflação acabou caindo. Vale ressaltar aqui para vocês que em relação ao DEVA11 poderia ser muito pior, que na verdade esse fundo ele só tem 87,3% de CRI, 6,2% é caixa e 6,5% são fundos imobiliários. Então, se ele fosse integralmente fundo de papel, o cenário seria ainda pior, ele teria uma queda ainda mais forte. E olhando-se aqui para o portfólio de CRIs do DEVA11, você percebe que ao menos a maior parte aqui é IPCA. Então isso aqui minimiza um pouco do dano. Se fosse IGPM, aí seria problema, porque vocês viram que o IGPM subiu bem menos do que o IPCA. É importante ressaltar o seguinte aqui para vocês também sobre o DEVA11, que grande parte aqui do inadimplemento que foi anunciado decorre do circuito de compras. E o circuito de compras representa algo próximo de 5,7% do portfólio do DEVA11. Até por isso que ele acabou fechando fevereiro com uma inadimplência de 94,3%. Agora, em relação à operação do GPK, você vai aqui no percentual de participação no fundo e você percebe que em relação ao GPKA, 3,17% e GPKB, 2,94%, então seria mais pelo menos 5% de inadimplemento. Já o Resort do Lago, 1%, então você teria 6% mais 5 no circuito das compras, você teria pelo menos 11% de inadimplemento, então você teria uma taxa de adimplência abaixo de 90%, seria um resultado bem pior do que fevereiro. Você tem ainda do WM Holding um percentual de 2,95%, já subiria então para quase 14%, e em relação a Búzios Beach, você teria uma pequena participação de 0,23%. Então, arredondando-se aí numa projeção, você poderia ter uma taxa de inadimplemento em março de 14% com esse novo anúncio, gerando o quê? Uma taxa de adimplência muito pior do que fevereiro,
que foi de 94,3, você poderia ter de 86 ou até um pouco abaixo disso, gerando então essa queda nas cotações, 10%. É isso que justifica toda essa queda. E olhando-se aqui para os rendimentos pagos pelo DEVA11 aqui dentro do Investidor 10, o que você percebe? Algo muito claro. Se você puxar aqui desde 2020 até o presente momento, olha essa queda no pagamento dos rendimentos. E aí se você pegar aqui de setembro de 2022, quando o DEVA11 estava pagando R$1, isso veio a cair para 55 centavos. Depois subiu um pouquinho para 90 centavos. Voltou em janeiro para R$1. 1,10 em fevereiro. Então se você teve aqui em fevereiro 1,10 de provento, aqui em março 90 centavos, projetando-se para abril, diante dessa queda na taxa de adimplência de 94 para 84, você poderia ter uma queda em torno de 15% nos seus rendimentos que serão pagos em abril. Dessa forma, eu pegaria 90 centavos e aplicaria uma taxa de 85%, porque é 100 menos 15%. Você poderia ter um rendimento próximo de 77 a 78 centavos. Seria um rendimento quase tão baixo quanto esse aqui pago em outubro e também em novembro do ano passado. A mesma queda vem acontecendo com a HCTR. Olha essa queda forte nos rendimentos, assim também no TORD 11, mas com menos força, né? Não caiu tanto no TORD 11, mas a HCTR e DEVA 11 a queda foi bem forte. E é por isso que você olha para esses fundos e olha um PVP aqui bem abaixo de 1, 0,66 no DEVA 11, 0,53 no HCTR 11 e 0,31 no Tordesilhas. Por que um PVP tão baixo assim? Porque o patrimônio líquido basicamente são CRIs, são dívidas. E se parte dessas dívidas não estão sendo pagas, outra parte, o recebimento inferior, o mercado fica bastante reticente e coloca todo esse risco futuro no preço, gerando essa suposta subprecificação desses fundos imobiliários. Portanto, se você gosta de fundo de papel, em especial DEVA 11, você percebe aqui que o problema não é do fundo em si, da sua gestão. O problema, como a gente pôde vislumbrar, é macroeconômico. E aí, para quem gosta desse tipo de investimento, pode ser uma oportunidade. Não é recomendação, até porque não invisto em fundos de papel e nem pretendo investir tão cedo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe mais de 30 aulas acumuladas de indicadores da análise fundamentalista, como fazer a gestão de risco da sua carteira, como investir no exterior, como calcular o preço justo das ações e também o nosso mini curso de imposto de renda com 10 aulas aqui, passo a passo da declaração anual, como você declara opções de ações, investimentos no exterior, aluguel de ações, B10, ETFs, fundos imobiliários, rendimentos e, obviamente, as ações. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito do DEVA 11 e dos demais fundos que eu tratei nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!